Kessiana, por favor. Tudo bem? Tudo jóia? Microfone. Aqui, para frente e para trás. Aqui se acompanha. Eu vou te posicionando aqui, tá? E deixa o celularzinho ali com o tempo. Você consegue manejar os dois? Acho que sim. Deixa eu só testar, tá? Isso, tranquilo, perfeito. Boa tarde, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Kessiana, eu venho de Pombal, na Paraíba, né? E gostaria de agradecer, primeiramente, a minha gestora, que está aqui presente, Claudinha, ao diretor técnico também, o senhor Lucélio Cartacho, ao meu gerente da agência também que está assistindo, e os empresários também, que estão todo mundo conectado. Eu fiz uma força-tarefa para todo mundo estar me assistindo. Mas vamos lá. A minha apresentação, né, com a temática Marketing Digital, Tendências de Inovação Pós-Pandemia. E aí eu queria citar, né, questão, fazer uma abertura no tempo, Covid, né, pandemia e pós-pandemia. A pandemia foi decretada oficialmente no dia 11 de março de 2020 pela OMS e o seu fim também decretado no dia 5 de maio de 2023. Então, assim, acho que é inegável para a gente considerar o impacto que esse período pandêmico trouxe para as nossas vidas. Principalmente, agora está falando bem direitinho, né? Principalmente no que diz respeito ao marketing digital. Então, assim, mas não já existia marketing digital? Existia, mas é inegável a alavancagem que nós tivemos com o período durante a pandemia, também o pós-pandemia, que está perdurando até os dias de hoje, né? O marketing digital são atividades que uma empresa desempenha por meio de mídias digitais. E quando eu estava preparando a apresentação, eu sou da área de administração, eu não poderia deixar de citar os gurus do marketing, né? Que é Kotler e Keller, né? Então, assim, eles já diziam lá nas escrituras dele, vou chamar de escrituras, que, né, do Antigo Testamento, que Kotler e Keller é do Antigo Testamento. Eles já diziam que o marketing ele iria tomar esse espaço no cyberespaço, que no caso é o nosso marketing de hoje em dia. Então é muito importante. Então não tem como estudar marketing sem pensar em Kotler e Keller. E eles já tinham essa perspectiva que o marketing, o tradicional, iria invadir o cyberespaço. Isso é muito importante para a nossa orientação. Qual o objetivo do meu trabalho? Apresentar o marketing digital e suas tendências de inovação pós-pandemia. Então, eu fiz esse marco no tempo na apresentação, na decorrência do meu artigo. E o que é que nos diz a revisão da nossa literatura, né? O marketing apresenta tendências cada vez mais inovadoras pós-pandemia. E eu citei 3. O comportamento dos consumidores, uma reflexão sobre o que é essencial, né? Então, assim, a gente tem uma mudança de perspectiva. O marketing digital, as pessoas estavam isoladas no período pandêmico e a gente foi levando isso um pouco tempo à frente. E aí, eu acho que o marketing digital teve que usar do poder do convencimento. Né? Então, assim, as pessoas estavam restritas, pensando na vida, na saúde em si, e as empresas estavam lá paradas. E o que é que eu vou fazer para que as pessoas cheguem até mim? Já existia essa relação, mas aí a gente estava muito focado no fator saúde. E aí o poder de convencimento, o comportamento do consumidor começa a mudar. Então, assim, acho que é uma virada de chave muito importante. E essa virada de chave, eu acredito que se arrasta até os dias agora que a gente está vivendo. É refletir sobre o que realmente é essencial. Quando a gente pensa no marketing digital, a gente vai tendo acesso ao que realmente a gente necessita para o nosso dia a dia. Porque a pandemia nos deixou isso, é muito importante. E aí a gente tem a intensificação do e-commerce. Né? Então, assim, o fortalecimento do brand, da produtividade, que é muito importante. Então, foi uma alavancagem, como eu já falei anteriormente. O e-commerce desponta, e aí eu venho de Pombal, né, como eu falei para vocês, eu fiz o trabalho nas cidades, estou fazendo em Pombal atualmente, nas cidades circunvizinhas, e são cidades de 30 mil habitantes, 35 mil habitantes, são cidades bem pequenas. Então, você imagina o impacto que as pessoas restritas em casas, tendo um acesso gigante ao e-commerce, o impacto que isso traz para o comércio local. Então, eu começo a comprar só online, porque eu não posso sair de casa. Imagina a alavancagem. E isso a gente tem variados contextos do Brasil inteiro. Né? Então, vocês imaginem o quanto que o e-commerce traz
questões positivas e também negativas para a realidade de alguns empresários. Então, assim, a pandemia também trouxe isso. É muito comum na fala dos meus empresários eles dizerem assim, quer sim, mas o pessoal só está comprando online agora. Né? E fica lá o sapato, eles escolhem um sapato na loja e vão lá na internet e compram o mesmo sapato. Né? Então, assim, isso acontece muito nessas cidades que são interioranas. E os conteúdos criativos, né, que é muito importante também. Aí a gente tem vários tipos de conteúdos criativos, marketing de humor, né, tudo que vocês imaginarem, a gente começou a se criar. Eu tive que passar a chamar a atenção dos meus consumidores, e isso aí vem despontando cada vez mais. Eu citei o marketing de humor, que é uma coisa bastante em potencial que a gente está tendo hoje. Então, foram 3 pontos bem consideráveis. Os procedimentos metodológicos, o local da amostra foi em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. A amostra com 6 empresas, né, no período de 23 de janeiro de 2023 a 9 de julho de 2023. E o instrumento de coleta de dados foi o radar, né, no setor, na parte de gestão de marketing. E vamos para os resultados. Foram 6 empresas, uma empresa de telecomunicações por fio, atividade de contabilidade, atividade de consultoria em gestão, comércio varejista especializado em artigos de som, restaurantes e outros estabelecimentos e também uma indústria de fabricação de calçados. Então, esses foram os 3 tipos de empresas. 3 da área de serviços, 2 do comércio e 1 da indústria. Quais eram os problemas principais? Considerável índice de demanda de cancelamento de um serviço de internet, dificuldade em executar ações de divulgação, temos também inexistência de estratégias de divulgação de empresas, baixa demanda de venda em períodos específicos do ano, baixa demanda de vendas no início da semana e a última empresa não possui um canal de comercialização virtual, que isso é muito comum também para a gente no interior. E aí, o que é que eu trago? Ferramentas de marketing nós utilizamos com a empresa. Na empresa de telecomunicações por fio, essa empresa especificamente, ela tinha uma área de marketing, uma área de RH, tudo muito bem organizado. E aí nós fizemos o que Marcão falou no início. Nós fizemos o feijão com arroz. Nós fizemos uma pesquisa de satisfação para entender por que as pessoas estavam se desligando daquela empresa. E movimentamos todas as filiais, e a gente foi identificando o que é que estava acontecendo. E a gente chegou ao consenso que os números mostraram que era a questão da assistência que eles não estavam dando aos clientes. Outro problema enfrentado foi a dificuldade em executar ações de divulgação. Né? Fizemos um planejamento de marketing na empresa 2, então fizemos um treinamento, fizemos um planejamento de marketing, isso foi muito importante, de organizar o que eles iriam postar no dia a dia. Todas as postagens aleatórias não tinham um objetivo de ser, e aí a gente organizou tudo isso e tudo transcorreu naturalmente. Outra questão foi a baixa demanda em vendas em períodos específicos do ano, e a gente organizou também, foi outra atividade, foi o cronograma. Nessa empresa que teve baixa demanda no início da semana, nós colocamos um parquinho para crianças, porque lá não tinha um parquinho e os pais não iam para levar suas crianças, era uma pizzaria. Criamos um ambiente agradável, tudo divulgamos, fizemos cupons de desconto e deu tudo certo. E, por fim, nessa última indústria, nós contratamos, a empresária contratou um consultor do Sebrae, e aí nós fizemos a parte da criação do site para a indústria. É uma indústria grande, com muitos colaboradores, e deu certo com o suporte também do Sebrae. E aí eu citei essa aqui, a frente que vocês estão conseguindo visualizar, foram algumas ideias, sugestões que a gente pôde utilizar com os empresários, que foram essas tendências de inovação pós-pandemia. Inteligência artificial, que é muito comum para a gente, os empresários, eu orientei eles se começassem a usar para ter ideias, também para estar usando no dia a dia, independente do projeto, Ali, quando eu saísse daí, do projeto lá de estar acompanhando as empresas, que eles continuassem fazendo isso. Né, não deixasse que isso morresse no meio do caminho. Né? Então, assim, a inteligência artificial, os landing pages, que nada mais é o objetivo de receber usuários e converter isso em leads. Então, assim, eu precisava que... Eu não poderia receber só clientes aleatórios. Aqueles clientes que eu estava recebendo teria que ser convertido em vendas. Então, o interessante seria isso aqui para eles. As redes sociais, que a gente sempre fala no comum, esse SEO, o SEO, né, é uma ferramenta que otimiza a busca, né, para as empresas. Então, assim, a gente criou, também é uma das empresas... contratou uma empresa específica para trabalhar nesse trabalho, para que a pesquisa fosse otimizada, direcionada para aquela empresa específica, né, que a gente estava trabalhando. Então, assim, algumas empresas têm acesso, outras não têm. Que assim, eu não tenho condição de estar contratando isso, e a gente ia manejando de acordo com a
a realidade e o contexto de cada um. E, por fim, né, o CRM, muito conhecido da nossa realidade, né, essa questão do relacionamento com o cliente, que é muito importante, e isso vai avançando para que as empresas otimizem os seus resultados. Quais as considerações finais, né? Todo esse trabalho proporcionou, otimizou as vendas dos produtos, bem como a prospecção de clientes em potenciais, porque eu consegui identificar quem iria agregar valor à empresa de cada empresário que eu estava atendendo. A limitação do meu estudo diz respeito que esse artigo foi produzido em relação ao primeiro ciclo que eu estava participando do ALE, que foi no segundo ciclo, quer dizer, que foi de janeiro a junho. Então, eu não tinha mensuração final, eu não tinha dados de mensuração final. E fica aí, tanto para mim, quanto para publicações posteriores, que eu possa estar mensurando isso e ter dados mais fidedignos para vocês. É isso, muito obrigada. Parabéns, parabéns. Certíssimo, britânica no tempo, parabéns. Parabéns pelo trabalho.